mês diocesano do dízimo. Queremos ainda aprofundar um pouquinho, numa segunda parte, aquilo que falávamos sobre a realidade do dízimo em nossas comunidades, atualizando um pouquinho para a nossa vivência nos dias de hoje. E hoje nós vamos falar sobre as dimensões do dízimo. Usando aqui um documento da CNBB, o documento O Dízimo na Comunidade de Fé, Orientações e Propostas, documento 106 da CNBB, então nós começamos com a dimensão religiosa, que ela entrou agora há pouco tempo, na interpretação das dimensões do dízimo, e ela então ela tem a ver com a atitude da pessoa de resposta ao amor de Deus. É nada mais e nada menos do que o reconhecimento que a pessoa faz. Então o documento diz assim, que ela e está vivenciada na relação com aquele do qual provém todas as coisas, a partir da relação com Deus e a relação com os bens materiais e o seu correto uso à luz da fé. Então, a consciência de que, por exemplo, nós somos administradores dos bens que possuímos. Então é uma atitude, vamos dizer assim, uma porta de entrada para as outras dimensões. A segunda dimensão é a dimensão eclesial, que às vezes é aquela que aparece mais nos nossos balancetes paroquiais e na nossa prestação de contas à comunidade, como se fosse a maior, mas não significa que é a mais importante, mas ela tem a ver, então, justamente com a manutenção da própria igreja. O dízimo também tem uma dimensão eclesial. Com o dízimo, o fiel vivencia a sua consciência de ser membro da igreja, pela qual é corresponsável, contribuindo para que a comunidade tenha o necessário para a sua missão e para a sua evangelização, desde as coisas mais elementares, como a sustentação das estruturas paroquiais, água, luz, energia, internet, materiais de uso da evangelização, materiais e subsídios da catequese, para os movimentos, para os grupos, a manutenção, inclusive, da formação dos leigos, dos líderes, manutenção dos encontros, dos retiros, formação continuada e assim por diante. A segunda dimensão fala sobre a realidade missionária. Então, é a consciência de que há muitas comunidades, nós formamos assim uma grande família, a família do povo de Deus, da igreja, há comunidades que não têm o necessário para a evangelização. Então, quando a paróquia, ela, então, inclusive, entrega parte de seu dízimo para a diocese, por exemplo, a diocese também sustenta a si mesma, as suas estruturas, seminários, formação, e também a estrutura de uma diocese, que é, na verdade, a grande servidora da paróquia, mas também os projetos e as dioceses e lugares mais longínquos, aonde, então, de acordo com a época do ano, existem algumas atividades e algumas ajudas, e entre ajudas que são realizadas. Então, a dimensão missionária é muito importante, porque se eu estou aqui, abrigado, tenho um teto, tenho as estruturas, iluminação adequado, cadeiras e etc. Outros lugares estão ainda por começar. A dimensão caritativa, ela é justamente a assistência, aos pobres da comunidade. Então ela se manifesta, com o cuidado dos pobres. Uma das características das primeiras comunidades cristãs é que elas eram
muito unidas, ninguém tinha necessidade, pois tudo era distribuído conforme a necessidade de cada um. Ao reconhecerem a autenticidade do ministério de São Paulo, os apóstolos pediram que não se esquecesse dos pobres. Gálatas capítulo 2, versículo 10. A opção pelos pobres está presente, implícita na fé da Igreja, como dizia o documento de Aparecida, nas palavras do próprio Papa Bento XVI, que abriu a conferência. Então é uma constituição da Igreja, uma dimensão constitutiva da Igreja que não pode ser renunciada na sua essência. Trata-se também das diversas formas em que as paróquias e as comunidades elas desenvolvem o cuidado com os mais necessitados e também a partilha de bens, até mesmo com relação a tratamento de saúde e a diversas necessidades pequenas e grandes. Falamos hoje, então, sobre as 4 dimensões do dízimo.